bem? Aqui quem fala é a Aline, sou nutricionista, fui convidada pelo Instituto Energia para poder estar falando um pouquinho sobre alimentação na longevidade, dentro do projeto Bem-Estar na Longevidade. Hoje a gente vai falar um pouquinho da dieta mediterrânea e da Mind e o quanto isso pode ser aplicado ou não em alguns problemas, em algumas pessoas que têm uma tendência a problema neurológico como forma de evitar, ou então para aquelas que já têm desenvolvido para poder estar diminuindo a velocidade do declínio neurológico. A dieta mediterrânea, ela foi idealizada inicialmente como sendo alvo, né? Viu que a dieta mediterrânea foi vista inicialmente como uma dieta ideal para evitar doenças cardiovasculares. Porém, ao se analisar de forma mais global, foi visto que essas propriedades seriam devido principalmente à ação de antioxidantes que são consumidos em maior quantidade com esse tipo de alimentação. E com isso, foi então levado em consideração a possibilidade de estar utilizando dela ser recomendada para os casos de alterações neurológicas, uma vez que é rica aí em antioxidantes. E essa alimentação, ela acaba sendo o quê? A recomendação com que haja maior ingestão de verduras e legumes e frutas frescas. Além disso, também maior quantidade de ingestão de leguminosas e oleaginosas. E o que seria isso? Leguminosas é o feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, soja. E as oleaginosas seriam a macadâmia, as amêndoas, as nozes, o pistache. Então, isso seriam exemplos aí de oleaginosas. Além disso, a utilização de grãos integrais também acaba sendo bem importante e bem usual nesse tipo de alimentação. Tanto a questão da farinha integral, né, dos pães, quanto também do arroz e de outros cereais que possam estar presentes aí na alimentação. Algo muito característico dessa alimentação é a utilização do azeite, né, azeite de oliva, e também o óleo de abacate, que aqui no Brasil não é muito comum a gente utilizar, mas lá na Europa, onde foi visto esse tipo de alimentação, é bem comum. E o iogurte também, que acaba sendo algo que é utilizado lá com muita frequência, o iogurte grego, né? E as versões também salgadas, né? Então a coalhada, que também vai um pouco de azeite, os queijos, principalmente os brancos. Mas outros alimentos são considerados alimentos que devem ser ingeridos em menor quantidade ou em quantidades moderadas. Então, tanto os peixes quanto os ovos, eles colocam que são alimentos que têm que ser ingeridos de forma moderada, sendo que as carnes vermelhas e também incluindo a de frango, acabam sendo carnes que tem que estar comendo em menor quantidade, menor frequência, geralmente no máximo 2 vezes na semana, e até eles colocam com um valor bem baixo, de menos que 85 gramas por semana. Então, 85 gramas seria um bife bem pequeno, né? E, além disso, também, essa alimentação, ela preza com que haja uma redução ou uma extinção quase da ingestão de doces. Então, que ela seja o mínimo possível. Também outro preceito dessa alimentação é a diminuição do sal nas preparações. Então, aqui eu trouxe uma tabela, né, das possíveis utilizações dos temperos nas carnes. Então, no boi, no porco, né, no peru, no peixe, enfim, em vários tipos de preparações, que é bem interessante se a gente for ver em relação à questão da utilização do máximo possível de ervas e a redução do máximo possível de sal. Outra questão também que é colocada é que você tem que tomar uma grande quantidade, o máximo possível de água por dia. Essa quantidade de copos eu coloquei aqui só como forma de ilustração, mas a gente sabe que a recomendação de uma forma geral, né, a recomendação quase que mundial é de 2 a 2,5 litros de água por dia. E daí ela coloca também o vinho como sendo
uma bebida que auxiliaria também, tem um poder antioxidante, o resveratrol, que está presente nesse tipo de alimento, mas as quantidades não são elevadas. As quantidades de recomendação são de 150 ml por dia, o que daria uma meia taça pequena. Então, sabe-se que pacientes, muitas vezes, que já têm grau mais avançado de demência, precisam estar utilizando uma grande quantidade de medicamentos, e a utilização de bebidas, mesmo que em menor quantidade, acaba sendo contraindicada. Então, nesses casos, a gente pode estar utilizando aí o suco de uva também, como uma possibilidade, e tomar cuidado com essa recomendação, que não é uma recomendação que a gente deve estar dando para estar estimulando em grandes quantidades a ingestão de álcool, que acaba tendo efeitos colaterais e maléficos se ingeridos em maior quantidade. O que tem um efeito ótimo, se ingerido em menor quantidade, acaba atrapalhando bastante, sim, em maior quantidade. Agora a gente vai falar um pouquinho da dieta Mind. A dieta Mind foi uma mescla, né, como eu já falei, da dieta mediterrânea e da DASH. Ela ainda não é comprovada 100%, que ela tem uma ação efetiva na saúde do cérebro, na diminuição da possibilidade de desenvolver doenças neurológicas, ou então que tem uma ação de redução de progressão, mas como ela coloca vários aspectos que são considerados muito saudáveis e muito de acordo com a alimentação saudável, é recomendada a utilização dela como forma geral e não específica. Então, nessa alimentação da Mind, eles prezam o quê? A utilização de vegetais verdes escuros. Então, não quer dizer que você tenha que comer só verde escuro, mas dá preferência, né? Então, pelo menos um na hora do almoço, do jantar, seria o ideal. E os verdes escuros, por ter maior quantidade de ácido fólico e complexo B, eles, na ausência deles, né, sabe-se que acaba tendo uma alteração aí de declínio cognitivo e neurológico, que acaba podendo impactar aí nesse grupo de pacientes que já têm alterações. Os legumes, é importantíssimo que a variedade seja o mais alta possível. Os legumes a gente sabe que eles também têm oxidantes chamados fitoquímicos, e os antioxidantes, de uma forma geral, eles favorecem a proteção cerebral. Já as leguminosas, a recomendação é de no mínimo 4 vezes na semana, são ricas em B1 e também, apesar de ainda precisar de alguns estudos, tem sido visto inicialmente que melhora a função cognitiva. Frutas vermelhas e arroxeadas são indicadas por serem antioxidantes, e daí a gente tem tanto os flavonoides quanto as antocianidinas, e os antioxidantes, como eu já falei, favorecem também essa proteção. As oleaginosas, que podem ser utilizadas nos lanches, são riquíssimas em vitamina E e selênio, principalmente, e o selênio, de forma mais destacada, acaba tendo uma função antioxidante, vitamina E também, mas o selênio mais, e combatem aí os antirradicais livres, que acabam tendo um efeito muito ruim no nosso organismo. E, por último, também colocam a questão do vinho, como faz parte também da Mediterrânea, essa dieta, o vinho tinto ou suco de uva, só que aqui eles colocam explicitamente a questão do suco de uva. Então, por quê? Por conta do resveratrol, que foi o que eu falei para vocês, que auxilia nas placas de gordura, né? E daí acaba tendo uma função muito boa, neuroprotetora, até pela uma questão aí de ser antioxidante. Azeite de oliva, rico em ômega 9. A ômega 9 a gente sabe que é uma gordura neutra, mas ela acaba tendo uma ação aí de regular na proteção contra as demências, uma vez que ela também auxilia na questão de evitar o aumento da oxidação e de formação de placas. Os grãos integrais, 3 porções ao dia, recomendação. 3 porções, por exemplo, de arroz são 4 colheres de sopa, tá? Só para vocês terem uma ideia. E daí, por que é indicado a utilização de grãos integrais? Porque quando se refina os grãos, a retirada de sais minerais e de fibras é muito elevada. E a fibra a gente sabe que não tem uma ação só de saciedade, só de auxiliar a não sentir fome,
mas também tem uma ação de quê? De controlar o trânsito intestinal, então fazer com que haja um funcionamento diário do intestino e também o controle da glicemia, o maior teor de fibras, o açúcar, né, entre aspas, do sangue, que é a glicose sanguínea, não tem picos muito elevados de absorção e de aumento do valor sérico. As aves eles colocam como 2 vezes na semana, sendo necessário intercalar com o peixe, né? Em aves eles colocam tanto o peru quanto o frango. Esses alimentos eles são ricos em complexo B, eles têm menos gordura do que a carne vermelha. E esse complexo B, a gente sabe que tem uma ação aí no sistema nervoso, no metabolismo energético, muito importante para o funcionamento do corpo. Peixes, no mínimo 4 vezes por semana, quer dizer, nessa alimentação, se você quiser comer peixe todo dia, ótimo, né? O que aqui no Brasil é muito difícil, então a gente vê uma média aí muito pequena, de 1 a 2 vezes no máximo, e olhe lá para a ingestão de peixe por semana. Bem, por ser rico de ômega 3, ele auxilia na redução de triglicéridos e colesterol, acaba tendo uma ação anti-inflamatória e também é colocado como um nutriente que diminui essa incidência de doença neurodegenerativa. Algo muito importante a lembrar, que eu falei em outra aula, que é a questão do peixe. Então, o peixe ele é um alimento muito bom, muito saudável, principalmente salmão selvagem, que é o que maior tem a quantidade de ômega 3. E vendo pelo aspecto de menor quantidade de gordura, os peixes também seriam os alimentos mais adequados nesse caso. Mas a gente tem que tomar cuidado com outras coisas. Então, o peixe é muito bom, tem menor quantidade de gordura, mas a gente tem que saber escolher quais os peixes melhores para a gente estar comendo. Por quê? Porque existe hoje em dia, a gente sabe, existe a contaminação por mercúrio dos peixes. E daí a FDA, que é um órgão internacional, né, lá dos Estados Unidos, mas internacional em relação a consumo de alimentos e de drogas, né, drogas no sentido de medicamentos, eles fizeram uma orientação em 2017 em relação às melhores e piores opções de peixe para estar ingerindo de acordo com a contaminação de mercúrio. Então, as melhores opções eles colocam como camarão, badejo, salmão, atum enlatado light, tilápia, bagre e bacalhau. Por que o atum enlatado light é algo que é bom e de repente evitar, né, que tem aqui embaixo atum de olho grande? Qual que é a diferença? A diferença basicamente é o tempo de exposição, né? O atum light, geralmente, o peixe, né, utilizado para isso, não necessariamente são os peixes grandes em que são vendidos às postas, são os menores. Então, quanto menos tempo de exposição no mar, né, crescendo, comendo as algas, menor exposição ao mercúrio, a algas contaminadas. Então, por isso que a gente coloca aí como a FDA, na verdade, coloca como uma opção, né? E nessa alimentação da Mind, eles prezam com que não haja consumo nem de manteiga nem de margarina e que esse consumo, né, seja substituído pelos azeites e que é possível então aromatizar esses azeites para poder estar colocando no pão. Uma outra coisa também que eles colocam como algo a ser evitado são os fast foods e os doces. Então, isso além de substâncias aí que a gente tem que são artificiais, a gente tem uma grande concentração também de açúcares e gorduras. Para entender um pouquinho, né? Como eu falei anteriormente, eles prezam o máximo possível a utilização de alimentos in natura, o mínimo possível de processado ou ultraprocessado. E muitas vezes esse conceito, né, de processado e ultraprocessado, ele é um pouco difícil para entender, né? Então, assim, só para esclarecer para aqueles que já sabem, né, recordar, e para aqueles que não sabem as diferenças para entender, o alimento in natura é aquele que a gente não sofre nenhum processamento, né? Então, a gente tem aqui como exemplo pêssego, o milho verde, a carne do boi. Aí, quando ele sofre um processo de industrialização, como por exemplo o pêssego,
fez uma calda, colocou conservante e tapou. Então, o pêssego em calda já é um processamento. O milho verde em conserva também já processou. Por quê? Porque tirou da espiga, colocou dentro de uma latinha, colocou conservante, sal, enfim. A carne temperada também já é um processamento, né? Ela foi manipulada, foi envasada também no plástico e foi necessário colocar alguns conservantes porque senão a carne não dura. E o ultraprocessamento, que acaba sendo aquele processamento maior do alimento, né? Por isso ultraprocessado, como por exemplo o suco de caixinha de pêssego, ou então um salgadinho feito do milho, ou então um hambúrguer congelado feito da carne. Então, esses são os alimentos ultraprocessados em que houve uma manipulação maior aí do alimento. Aqui eu trouxe um exemplo, né, que uma nutricionista, que é a coordenadora da comunicação da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, deu como um exemplo de cardápio, que é a doutora Lara Natassi. Ela deu um exemplo de cardápio em que essa dieta estaria sendo aplicados os princípios dessa dieta, né? Então, no café da manhã, um potinho de salada de fruta, aveia, um ovo, café. Lanche da manhã, suco de frutas vermelhas e arroxeadas, pode ter leite junto, apesar deles falarem que é a menor quantidade possível, mas é possível que tenha. Uma colher de chá de chia em grãos, almoço, meio prato de vegetais crus, de preferência, ou cozidos, o arroz, as lentilhas, a carne. No lanche seria o iogurte com fruta seca, oleaginosa. Lembra que eu falei com vocês da oleaginosa que pode estar entrando nos lanches? E o jantar, que seria basicamente o almoço, só que de forma diferente. Ao invés do arroz, seria o purê de batata doce. Ao invés do feijão, da lentilha, aliás, seria o grão de bico. E ao invés da sardinha grelhada, seria um frango grelhado. E daí muda o tipo de salada também ingerido. Mas de uma forma geral, seria basicamente esse tipo de alimentação. Lógico que isso daqui não pode, não deve ser aplicado a todos, até porque tem um valor X de quilocalorias, tem um perfil X, e a gente sabe que toda alimentação, toda sugestão de cardápio deve ser dada e feita individualmente. A alimentação, agora a gente vai falar um pouquinho das questões de estratégias alimentares, nas dificuldades alimentares. Então, quando eu tenho algumas questões relacionadas aí muitas vezes ao declínio neurológico e que impactam de forma direta na alimentação. Então, a malnutrição, né, que na verdade a gente fala malnutrição porque seria uma deficiência de nutrientes e não necessariamente uma deficiência de peso. Então, um obeso ele pode estar malnutrido. Apesar do excesso de peso, ele pode ter deficiência de várias vitaminas e sais minerais pelo tipo de alimento que ele consome em maior proporção. E essa malnutrição, né, que pode acontecer por diversos fatores. Dentre eles, falta de apetite, dificuldade em cozinhar, problema como comunicação, reconhecimento de fome, má coordenação motora, maior cansaço, dificuldade de mastigação e de deglutição. Então, nesses pacientes com comprometimento neurológico, todas essas opções podem ser causas de uma malnutrição. Então, por isso que, geralmente, quando os profissionais, principalmente de nutrição, vão fazer uma avaliação, eles fazem avaliação de risco do estado nutricional, né, para monitoração até da própria doença, porque a desnutrição acaba sendo um indicador da progressão dessa doença. Geralmente é utilizado, o que é mais utilizado, né? Existem vários questionários, mas o mais utilizado é o MNA. E a menor pontuação nesse tipo de avaliação, ele já é um preditor de progressão de doença, né? Então, existe uma correlação aí em relação à taxa do declínio neurológico e a pontuação desse questionário. Outra questão também que é bem importante a gente colocar, né, que não só a malnutrição, mas a desnutrição proteico-energética, ela é bem frequente na doença de Alzheimer e ela vai estar aumentando bastante com a severidade. Então, o que a gente vê é que no estágio leve e moderado de Alzheimer, geralmente 3% dessas pessoas acabam tendo essa desnutrição proteico-energética.
o que a gente vê é um valor muito mais elevado no estágio severo, né? Que seria de 50%. Bom, esse agravamento no estado nutricional ele pode ser devido à perda de apetite. A gente pode ter, com essa progressão, a gente acaba tendo uma alteração no paladar e no olfato, e essa alteração acaba impactando na ingestão alimentar. Então, você imagina como se você tivesse gripado, né? Você não sente muito sabor, você não sente muito cheiro, não dá muita vontade de comer, né? Tanto que quando a gente fica gripado, mais difícil a gente estar com vontade de comer. Negligência nos cuidados com a alimentação, principalmente quando não se sabe, né? E alterações nas preferências alimentares. Então, muitas vezes, nesse tipo de público, a gente acaba, pelas alterações que acabam ocorrendo, a gente acaba tendo uma consequência de alteração de preferência de hábitos, de alimentos preferidos. E isso é importante a gente ficar atento. Para quê? Para tentar novos alimentos, o que muitas vezes a gente evita por achar que eles não vão estar aceitando. Menor capacidade de se alimentar e exibir comportamentos de baixa ingestão alimentar. Então, a demência inicial, a gente tem um início aí de dificuldade na alimentação. Já na severa, é muito comum começar a recusa, engolir, o cuspir, né? Então, cospe para fora da boca e acaba deixando a boca aberta, né? Disfagia, que é a dificuldade de engolir, e a dispraxia, a dificuldade de falar. Então, todos esses fatores são muito presentes aí na demência severa, muito comum. Aqui, só para vocês terem uma ideia, que muitas vezes, quando eu falo lá da disfagia, né, que acaba sendo o quê? Uma alteração na capacidade aí de estar ingerindo os alimentos, de estar ingerindo adequadamente, a gente acaba tendo um risco grande aí de aspiração, né, desse alimento, ao invés de ir para o estômago e para o pulmão. E muitas vezes o que é recomendado de acordo com cada paciente após uma análise, uma avaliação, é o que? De repente uma utilização de uma dieta que seja branda, ou seja, ela seja mais cozida para facilitar essa mastigação do paciente e com isso fazer com que ele coma maior quantidade de alimentos. Então, a indicação, né, seria com alterações orgânicas e funcionais, que no caso seria aí a dificuldade de ingestão dos alimentos. E os alimentos que geralmente são recomendados já não vai estar utilizando crus, né? Então, a salada é cozida, carne cozida, assada, grelhada, os vegetais também todos cozidos, ovo cozido. Então, tudo que seja mais macio. A torrada também pode ser utilizada, não tem problema, porque também dissolve na boca. Os biscoitos, pães enriquecidos, pastel de forno, bolo simples. Então, todos eles que são mais fáceis de estarem ingerindo, eles são mais indicados para esse tipo de dieta, quando a gente pensa em uma dificuldade da ingestão do alimento, de engolir o alimento. Os alimentos a serem evitados, a gente tem principalmente os cereais e derivados integrais, frituras, também algumas leguminosas, né? Então, doces concentrados, excesso de queijo, tudo isso é retirado para auxiliar nessa digestão do alimento. Apesar dos cereais integrais serem alimentos importantes para o intestino, nesse momento, pela dificuldade da ingestão, né, da disfagia, a gente então prioriza a utilização de verduras e legumes cozidos ao invés da utilização então desses aí em cereais integrais. Ou então a gente pode estar indo num caso mais grave para uma dieta pastosa, em que acaba sendo que com uma consistência, né, que a gente conhece como purê ou mingau. E daí os alimentos, de uma forma geral, vão estar sem pele, sem casca, geralmente moídos, liquidificados ou amassados. Nesse tipo de alimentação, basicamente a gente evita alimentos com excesso de gordura, evita o iogurte, evita alimentos duros, secos, crocantes, empanados. Então, tudo isso é evitado. Então, é o que eu falei para vocês, a questão do alto risco de aspiração, né? Para vocês terem uma ideia, né? Um dos estudos mostrou que em pessoas que têm Alzheimer, geralmente apenas 16% de 100% de pessoas, 16% só tem uma ingestão dos alimentos e deglutição adequada, normal.
Então aqui eu mostro para vocês, né? Aqui então seria o alimento, ao invés de estar vindo para o estômago, ele acaba engasgando e vindo para o pulmão. E daí causa a pneumonia. No caso, quando essa disfagia ela está muito avançada, o que a gente tem que fazer, a gente tem que pensar tanto numa questão dos alimentos, da ingestão alimentar, quanto também na questão de líquidos. Muitas vezes o líquido também vai entrar nessa questão de dificuldade de deglutição adequada. E daí a gente vai ter que estar vendo opções para quê? Para poder estar espessando esses líquidos. Inclusive, em algumas questões, até a gente tem que estar engrossando até a água, em alguns casos. Então, basicamente, a gente utiliza, no caso dos líquidos, que é o que eu acabei de falar agora, os gelificantes industriais espessantes, tem alguns produtos industrializados, aliás, que vocês já devem até conhecer. E o amido de milho, leite em pó, né, até chegar na consistência do doente. É importante que isso seja dosado e monitorado, por quê? Porque o idoso ele já tem uma dificuldade aí em questão de ingestão de proteínas pelo funcionamento geral, né? Todos os órgãos eles ficam mais susceptíveis e os rins acabam sendo um deles, né? E o excesso de proteína aí com uma idade avançada não é algo que deve ser feito. Então tem que ser algo que tem que ser bem estudado e não deve ser adicionado aleatoriamente. Líquidos como água, leite, sumos, iogurtes, caldos, eles podem ser espessados. Daí no caso, para a gente pensar em como fazer essa hidratação, a gente pode pensar em dar uma água gelatinizada, ou uma gelatina, ou aqueles geladinhos, né, com sabor. No caso dessas dietas, né, que no caso são as pastosas, a gente tem que pensar o que? Se essa dieta for se estender por longo prazo, a gente teria que adicionar suplementos nutricionais orais ou de módulos, né? De módulos geralmente são aqueles de base hospitalar, em que acaba tendo uma maior quantidade de calorias e proteínas para poder suprir, porque a dieta pastosa ela é uma dieta que é mais pobre em nutrientes, né, e em fibras. E geralmente utilizada como alimentação de transição, mas nesses casos em que existe uma progressão e não existe uma previsão, um prognóstico de melhora, seria basicamente uma continuidade de forma indeterminada dessa alimentação pastosa. Aí a gente tem que realmente estar pensando aí em algumas formas de suprir essas deficiências. E o baixo apetite, que a gente até já tinha colocado como uma possibilidade, né, da causa da redução do peso aí, ela está ligada a vários fatores dentro da doença de Alzheimer. Então, em alguns casos é bem frequente uma depressão, a dispraxia, que é a dificuldade de comunicação, então começa a alterar a parte neurológica a ponto de ter dificuldade de comunicar e com isso acaba dando menos fome porque acaba não conseguindo comunicar que gostaria de comer X ou Y alimento, né, e que não gosta de determinado. Problemas orais ou dentários também podem influenciar nisso, uma falta de atividade, então tá fazendo menos exercício, acaba tendo menos fome, a dor, que também está ligada, e efeitos secundários de medicação ou de estar com o intestino preso, né, que é a obstipação. Isso também pode ter uma ação aí indireta na redução do apetite. E daí existem algumas questões bem particulares em relação a estágios mais precoces de demência. Então, quando a demência ela já está mais no início, né? Então, é importante a gente pensar que tanto os cuidadores quanto os cuidadores que são os cônjuges, nesse momento da demência, mesmo sendo uma demência mais leve, eles começam, é ideal que eles comecem a assumir, né, a responsabilidade de decisão sobre o que e quando o paciente deve comer, fazendo a compra, a confecção, porque nesse momento já é uma preparação, né, para o que vem aí para frente. A ansiedade com que esses cuidadores ficam é elevada, né? Até porque eles não têm certeza das preferências e também têm dúvidas da adequação. E à medida que essa demência evolui aí, a possibilidade de comportamento aversivo
e maior necessidade de assistência para alimentar acaba sendo aumentada. Então, que é o que eu já falei. Então, o ideal é realmente já no início, né, da demência, você vê que ela está no início, já começar aí ter esse tipo de adaptação para ser algo mais tranquilo mais para frente. Algumas estratégias são interessantes para a gente poder estar fazendo durante a refeição, para estar estimulando aí essa ingestão dos alimentos, muitas vezes dificultada pelo quadro em si. E daí, uma das coisas que funciona muito bem é a gente estar indo para o ambiente mesmo de uma cozinha, ou que lembre a cozinha, e daí que tenha sons, muitas vezes tem alguns cheiros, né, que isso acesse memórias desses momentos de que vivia na infância, momentos mais remotos, e que possa, então, o ambiente em si ser algo estimulante para ele, porque foi visto que, assim, por mais que a gente fale, converse sobre essas questões, a percepção em si do ambiente, né, é muito maior, muito mais efetiva do que simplesmente a conversa sobre a possibilidade de recordação daqueles momentos, daqueles cheiros, dos sons, né, enfim. E algo muito importante é que a refeição ela deve ser um momento relaxante. A gente não tem que estar pressionando, né? Come, 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 porque isso acaba atrapalhando, na verdade. Muitas vezes a gente tem a ilusão de que falando a gente vai ajudar, mas na verdade acaba sendo o contrário. Então, tentar estimular de outras formas, como por exemplo essas, através da conversa. E também algo muito importante é evitar o estímulo e barulho excessivo. Então, se tem TV ou se tem outros aparelhos eletrônicos ligados, vamos desligar. E tem alguns estudos que vêm sendo feitos que têm visto que os pacientes que se alimentam em locais com músicas ambientes, mais calmas, né, mais de sua época, acaba tendo um efeito muito melhor na ingestão dos alimentos do que aqueles sem nenhum tipo de som ambiente. E geralmente essa alimentação que a gente fala é em torno de durar aí em torno de 40 minutos. Lógico, se levar um pouquinho mais de tempo para comer, não, a gente não vai estar falando, deu 40 minutos, acabou, né? Não é assim. E é importante que tenha uma interação positiva. Então, ao invés de ficar aquela coisa massacrante, falar para comer, então conversar, falar de outras coisas, né? E fazer com que aquele momento seja agradável. Isso só vai reforçando cada vez mais a ingestão adequada da quantidade de alimentos. Outro fator também que pode ser utilizado é fazer com que esse prato ele seja sempre bem apelativo, né? Que ele seja bem colorido sempre, que ele visualmente dê vontade de comer. Então, colocar lá tudo misturado é algo que a gente olha e a gente não tem a mínima vontade de comer, mas se a gente coloca separadinhos, a gente coloca com bastante cores, né? Como, por exemplo, esse prato que a gente tá vendo, é um prato que a gente primeiro come com os olhos, né? Come primeiro ele com os olhos. Bom, e em relação ao apetite, o que pode ser feito para melhorar, então, o apetite desse paciente? Primeiro, tentar fracionar mais as refeições e fazer com que elas sejam menores. E daí você pode dar snacks. Snack é forma de falar, né? Mas seriam uns lanchinhos mais regulares, tá? Evitando pratos muito grandes, muito cheios de cada vez. Porque isso muitas vezes, em grande parte das pessoas, pelo fato de estarem vendo tanta comida, acabam não comendo nem o mínimo. Tentar cozinhar a refeição com sabor familiar. Então, especialmente aquelas que eram favoritas. Então, vamos supor que seja um estrogonofe de frango. Tentar fazer com temperos semelhantes, de forma semelhante ao que ele comia anteriormente. Optar também por experimentar alimentos e pratos novos, que nunca tenham experimentado, mesmo que seja com sabores fortes, ou em diferentes momentos do dia, porque muitas vezes a gente tem aquela mudança de paladar, que eu falei para vocês.
fazer com que a comida sempre fique quentinha no momento de comer, então tá sempre atento, vendo se não esfriou para poder ter que esquentar lá mais um pouquinho. Consistência da comida, né? Geralmente é mole, então algo que seja muito duro, muito difícil da mastigação, geralmente pessoas com mais idade com esse tipo de comprometimento têm dificuldade. Tentar ser o mais relaxado possível. Nessa questão da alimentação sendo uma questão social é muito importante também, principalmente por uma estimulação aí de contato com os demais, né? Uma questão de convívio social também. A alimentação ela tem um significado social. Se for possível, a gente pode estar vendo se a pessoa consegue estar auxiliando no processo de preparação da própria refeição, o que estimula ainda mais para poder estar comendo, e permitir que a pessoa com demência coma mesmo quando tenha fome fora do horário, tá? Então, é lógico que a gente também não vai deixar todas as refeições sejam fora do horário, a gente vai tentar puxar, né, o mais próximo possível, mas não negar de estar comendo fora de um horário estabelecido de refeição, porque a gente começa a ter um prejuízo aí no peso e é algo muito importante nesse quadro. E sempre encorajar, né? Permitir sempre aí que a clínica, que a pessoa, né, na clínica ou no local onde vive, tenha aí sua atividade física em dia. Quando a gente pensa em ingestão alimentar excessiva, então tem os casos em que não ocorre essa ingestão, que é o mais comum, mas existem casos também que essa ingestão é muito elevada, né? E daí o que a gente pode estar fazendo? A gente pode estar fracionando em 5 ou mais refeições ao dia, pode estar inserindo maior quantidade de verduras, de frutas, legumes, deixar a maior quantidade deles picados e preparados para serem utilizados nos lanches, para serem utilizados como sobremesa, e também aumentar o contato social, né? E ocupar o tempo livre. E a atividade física, caminhada, né, e outras atividades desse tipo acabam sendo muito importantes aí, revigorantes para esse público. Existe também, além dessa dificuldade de deglutição, uma dificuldade de coordenação motora que acaba vindo com o aumento da progressão aí da demência. Então, para a gente manter, tentar estimular o máximo possível a independência dessas pessoas, o ideal é a gente tentar fazer com que ele coma, né, sem os talheres, que já não estariam sendo utilizados pela dificuldade, mas que ele coma o alimento com as próprias mãos. E com isso a gente pode estar fazendo algumas modificações de maneira a que ele consiga pegar o alimento e comer sozinho. Então a gente tem aquelas frutas, os pedaços de quiche, ou então o bife, né, de carne moída, os legumes, as frutas, que a gente consegue tudo fazer nesses formatos. E a gente geralmente fala para fazer nesses formatos, por quê? Porque esses formatos são possíveis de serem ingeridos e a possibilidade de engasgo é bem menor, né, do que os alimentos arredondados, muito arredondados, né, tipo uva, que se você não corta fica bem redondinho. Esse tipo de alimento, a tendência a engasgo é muito maior. Um outro aspecto importante é que esses legumes eles não podem nem estar muito duros nem muito cozidos. Por quê? Se estiver muito cozido, na hora que o adulto lá pega o alimento, muitas vezes pela questão da alteração de coordenação, ele acaba amassando o alimento, né? E nem muito duro, porque não consegue estar mastigando. Então, tem que estar sendo num ponto aí que seja macio, mas que não seja muito mole. E daí, quando a gente pensa nesse tipo de alimentação para adultos, a gente pensa em tamanhos um pouco mais compridos, porque na hora que se pega com a mão, encaixa na altura da palma da mão, tem que sobrar uma quantidade considerável, pelo menos metade dessa altura para cima. Então isso é importante aí para poder estar comendo o alimento, estar conseguindo pegar e comer, né? Porque não adianta nada pegar e ficar tudo dentro da mão. Bom, aí a gente tem outras questões também em relação a preferências alimentares,
que é o que eu já citei. Então, ao longo do passar, né, dessa progressão da demência, a gente começa a ter uma alteração na percepção dos cheiros, dos aromas e também dos sabores. Então, com isso, a gente acaba tendo o quê? Um prejuízo ou então uma mudança do hábito alimentar, dos alimentos que muitas vezes antes não gostava e daí passa a gostar. E daí é importante que isso seja levado em consideração, porque muitas vezes o paciente ele não está comendo mais nada, né? Não está querendo comer mais nada. E daí a pessoa fica muitas vezes, né? O cuidador fica muitas vezes sem saber o que faz. Qual que seria a possibilidade do que fazer para poder estar comendo. E daí uma das possibilidades é a gente tentar novas preparações que não haviam sido ou que não gostava antes, para ver se nesse momento ele estaria disposto a estar comendo. Algo muito importante também em relação à alteração de paladar é que a tendência à ingestão ao paladar doce, ela aumenta, né? Então, se houvesse esse aumento desse paladar, querendo comer mais quantidade de doce, maior quantidade de doce, uma das estratégias é a gente estar colocando frutas, está fazendo frutas bem coloridas, misturadas, com cortes diferentes, fazer com que aquilo seja mais atrativo. E também, para melhorar o sabor, para realçar mais o sabor, que fique mais intenso o sabor dos alimentos, a gente pode estar utilizando as ervas aromáticas e as especiarias. E daí coloquei aqui embaixo um manual, né, de utilização de ervas aromáticas também, que pode ser consultado para poder dar algumas ideias aí de utilização. Esse é o manual, né? É disponível pela internet, sem custo, e vocês podem estar puxando aí para poder terem várias ideias em relação à utilização dessas ervas. Novas preparações, como eu já disse, o Finger Foods como um item de independência, que a gente também já falou no slide anterior. Bom, pensando agora como colocar tudo isso que a gente conversou em prática, né? Então, primeiro, você vai preparar um prato saudável, atraente, né, com comida que pode ser agarrada pelos dedos, de preferência, nessa questão quando já tem uma dificuldade de coordenação motora. Ver se a comida está a uma distância acessível, né, se não está muito longe ou muito perto, que dificulte, já que já tem um comprometimento motor. Utilizar prato liso sem desenho, porque muitas vezes o alimento ele se mistura com o desenho e o ideal é realçar o próprio alimento. Então, para ele ficar bem visível. Oferecer só um prato de comida de cada vez. Então, muitas vezes, já coloca lá o prato de comida, o prato com a fruta, o prato com outros alimentos, se caso queira. Então, é grande quantidade. O segredo é você tá colocando menor quantidade, que a probabilidade de comer é muito maior. A preparação com sabores e aromas intensos pode também ajudar, que foi o que eu já falei anteriormente, que acaba tendo uma redução, né? Pode ser que no início tenha uma necessidade aí de ajudar a levar os alimentos até a boca, principalmente quando a gente pensa quando começa a dificuldade da coordenação. E comer com a pessoa, né, que apresenta o quadro pode ajudar, porque ela vai estar vendo, vai sendo um estímulo, vai sendo uma cópia de comportamento, assim como as crianças, né, também tem esse padrão que é importante. Os adultos, os idosos com demência, acabam seguindo esse padrão também. E também individualizar, né? Então a gente tem que pensar que a alimentação ela não é simplesmente algo que deve ser feito. Então nessa questão, ainda mais que a gente quer uma maior aceitação dos alimentos, a gente tem que pensar que a alimentação ela tem que estar respeitando algumas questões, como por exemplo cultura, preferência, hábito alimentar, principalmente relacionados ao passado, que é que o paciente mais se recorda. Um outro ponto importante é a hidratação. Então, a hidratação na pessoa idosa, principalmente com doença de Alzheimer, ela é um ponto também muito preocupante. Então, nesse tipo de patologia, o indivíduo ele tem o maior risco de desidratação, seja por falta de reconhecimento da sede, ou seja por um esquecimento mesmo, ou por uma dificuldade de comunicar que eles realmente está com sede. E daí, em questão a essa
hidratação, né? O que na prática a gente pode fazer? Tá sempre com uma garrafinha aí de água na mão. Utilizar copo transparente para que possa ver o que está dentro. Ou então, no caso daquelas pessoas que estão desestimuladas, né? Acaba colocando um copo colorido também para chamar a atenção. Quando possível, oferecer sempre para a pessoa, não esperar que ela peça, ou então colocar perto da área de visão de que possa pegar, né? E descrever a pessoa qual que é a bebida e onde ela tá. Então, muitas vezes tem algum problema visual que ela não consegue encontrar a bebida, mas você já indicando aonde onde é e o que é, fica mais fácil para a pessoa também estar fazendo de forma independente. Oferecer diversos tipos de bebida, tanto quente como fria, ao longo do dia, para a gente chegar nessa recomendação, porque esse tipo de paciente, né, com esse tipo de demência, ele tem uma dificuldade maior para estar tomando. Então, não vão ser grandes quantidades de uma vez só, vão ser menores quantidades ao longo do dia. Verificar que o copo ou a garrafa é adequado, se não está muito pesado, se não tem um formato muito difícil de pegar. E também pensar em alimentos que tenham maior quantidade de água para ajudar a hidratar. Então, melancia acaba sendo melão, né? Então, gelatina, os geladinhos, as sopas, enfim. Tudo isso acaba agregando um pouco mais de água na alimentação e ajudando aí nessa hidratação. Agora a gente vai falar um pouquinho dos comportamentos muitas vezes aversivos e a gente vai falar agora na demência avançada. Então, a gente vai pontuar cada um e o que fazer. Então, aqueles pacientes que andam e deambulam, né, constantemente, saem toda hora da mesa, enfim. A gente pode ter opções de colocar cadeiras altas com bandeja ou tabuleiro, que impeçam, né? E daí permite que eles se concentrem na refeição. Os reflexos de sucção, né? Muitas vezes utilizam os dedos, impedindo com que a comida possa entrar na boca. Então, tentar fazer com que ele mantenha essas mãos ocupadas. Então, pode estar dando para ele segurar um livro, né? um peluche. E daí, com isso, vai prevenir esse comportamento e facilitar deixando a boca livre para a alimentação. Pacientes que não abrem a boca, então tocar na bochecha com uma colher fria pode ajudar, né, esses pacientes a abrir a boca. Mas algo que é importante é não forçar, tá? Então você pode estar fazendo isso muitas vezes para dar um reflexo, porque pelo declínio neurológico, aquela ação acaba não fazendo muito sentido naquele momento para o paciente, e com isso acaba tendo esse reflexo que auxilia na alimentação. Mastigar continuamente, depois cuspir a comida em vez de engolir. Isso também é outra coisa que pode acontecer e acontece de forma bem frequente. Então, nesses casos, a gente pensa em uma mudança da consistência. Pode ser para branda, e daí com isso a gente tem uma facilidade maior aí de mastigação e para engolir. Gritar em excesso e não dormir bem. Então, isso é importante a gente focar naquela questão do tempo durante a alimentação, então que seja agradável, que seja o suficiente. E daí muitas vezes isso acaba tendo, não em 100%, a gente sabe que muitas vezes o motivo é diferente para isso acontecer, mas os que estão relacionados à alimentação, isso vai estar auxiliando bastante na questão da redução dos gritos e no fato de dormir melhor. Alguns pacientes eles abanam a cabeça de maneira negativa quando vem a comida chegar. Nesses casos, esse comportamento deve ser ignorado, porque acaba sendo um comportamento negativo, e se você acaba reforçando ou perguntando ou se preocupando com isso, você acaba estimulando ainda mais esse tipo de comportamento do paciente. Então, você vai estar lá, você não vai ignorar, sair das costas e pronto. Não, ignorar no sentido de
falar sobre outro assunto, não ficar tocando no assunto ou evidenciando, por mais que seja um pedido de explicação do porquê, mas tá falando sobre outros assuntos, né? Redirecionando o assunto. E daí, nesse momento é importante que seja evitado o conflito direto, que você consiga manejar de uma forma com que faça com que esse paciente ele se encoraje a estar ingerindo, mas que seja um encorajamento gentil e não forçado. E em relação a engasgos com a comida, esse tipo de acontecimento ele tem que estar trazendo pessoas, né, no caso os cuidadores ou na clínica, alguns profissionais que tem que estar sabendo realmente a manobra para desengasgo, porque muitas vezes feito de forma errada só agrava. E daí, fazendo a manobra correta, a gente tem aí uma diminuição das chances dessa comida estar passando pro pulmão, né? Ou pelo menos uma diminuição disso. E além de todos esses aspectos que a gente colocou como possíveis mecanismos de ação, possibilidades para os cuidadores estarem pensando e fazendo, né, em relação à alimentação, a gente também tem algumas questões que têm que ser colocadas, né, para os cuidadores em si. Então, a primeira delas é que esses comportamentos, muitas vezes, que os dementes em maior progressão, né, têm de cuspir, de balançar a cabeça, tudo isso não é uma tentativa de dificultar o trabalho dele, né? E nem mesmo um ataque pessoal, é uma questão mesmo de alteração neurológica. Outra questão também é não apressar o paciente, então não ficar tentando fazer com que ele faça tudo muito rápido, não ficar dando muito suporte, então tentar sempre o máximo dentro das possibilidades, óbvio, estimular a independência, procurar por pistas de comunicação não verbal, então linguagem corporal, contato visual, para sugerir a necessidade de alimentação, isso quando o paciente já está com problema de comunicação. E é muito importante não assumir que a pessoa só não come porque não quer, né? Porque várias razões podem estar por trás disso, como, por exemplo, não reconhecer o alimento ou não ser capaz de se alimentar independentemente, por uma dificuldade de fala, por uma dificuldade de deglutição. Então, existem vários fatores aí que estão envolvidos, não necessariamente, não quer comer só. Igualmente é importante, né, não assumir que parou de comer, está satisfeito. Não. Esses doentes eles podem ter dificuldade de se concentrar, né, e também de identificar quando que eles estão saciados. Então, se você vê que a quantidade que foi ingerida foi pequena, então você tende a fazer com que a pessoa continue a refeição, lógico, uma persistência mais coercitiva, ou seja, com obrigatoriedade, mas sim pode estar auxiliando de uma maneira mais gentil, de conversa, de redirecionamento, para que seja possível isso acontecer. E se essa pessoa estiver agitada ou estressada, o ideal é não colocar pressão, não obrigar nesse momento que essa pessoa está estressada desse jeito a ela comer ou beber qualquer coisa. A gente espera primeiro a pessoa ficar mais calma, menos ansiosa, e daí você volta a oferecer o alimento ou a bebida. No caso da demência avançada também, outra questão é a questão da dificuldade na deglutição, que pode aumentar o risco de aspiração, que a gente já falou aqui. Então, é importante, nesse caso, o que acontece, estar sempre vigiando a pessoa está confortável, está sentada numa posição para quem assistente alimentar consiga fazer, uma posição sempre de sustentação do tronco. E em casos em que, mesmo com essas orientações, exista ainda essa dificuldade tão grande de deglutição, aí é importante a gente buscar conselhos de outros profissionais especialistas, então, para poder estar resolvendo isso, os fonoaudiólogos, né, e outras pessoas, terapeutas aí habilitados para essa questão.
Bem, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Muito obrigada por tudo. E um grande abraço. Se gostou, dá joinha. Beijo.